Oi, gente, tudo bem? Eu desejo que esteja tudo bem com vocês, que todos vocês estejam com saúde e também com bom ânimo, porque lendo a Bíblia, eu vi que uma das coisas que Deus mais deseja é que nós preservemos nosso bom ânimo sempre, tá? Então, eu desejo para mim e para vocês que a gente esteja com um bom ânimo para enfrentar as adversidades, tá joia? Tô aqui hoje para atender um pedido da Fábia Adriana Vieira. Fábia é uma danada. Eu gosto muito, quero mandar um beijo. Gente, a Fábia pediu que agora no mês de março que eu trouxesse uma história de uma passagem bíblica de uma mulher com uma história muito bonita. E aí, desde quando eu li essa história na Bíblia, eu fiquei muito encantada com essa história, que é a história de Susana. E a história de Susana, ela não só é uma história assim muito motivadora para nós mulheres, para nós conhecermos assim um exemplo de fé em um momento difícil, de muita aflição, certo? Como Susana manteve a sua fé em Deus e Susana teve em jogo a sua própria vida e ela teve que tomar uma decisão muito rápido. Não deu muito tempo para ela pensar. Por quê? Porque quando a gente está numa situação difícil, que a gente não tem muito tempo para pensar, mantenha a fé em Deus. É o que a reflexão do livro de Susana que nos pede. Não só essa, né? Mantenha a sua fé em Deus, certo? E faça o que é certo. Porque Deus vai, o que é seu, Deus vai encontrar uma forma de te dar. Então mantenha a sua fé em Deus e faça aquilo que é certo. Foi isso que fez Susana diante da adversidade, certo? E eu também escolhi a história de Susana porque eu sou comunicadora, uma profissional formada em comunicação, e eu acho que a história de Susana ela traz uma reflexão muito importante para nós nos dias de hoje, que todos nós, quem não trabalha com comunicação, mas é atingido pela comunicação. Hoje todos nós somos atingidos pela informação, pelo poder da informação. Então eu achei que é muito importante, é muito atual a história de Susana, tá bom? Então, antes de entrar na história de Susana, eu queria que a gente começasse a fazer uma reflexão. Queria que a gente fizesse a reflexão sobre os julgamentos, certo? Vou começar pelo julgamento assim maior, para a gente estar descendo. A gente tem assim o julgamento, né, que é quando alguém faz alguma coisa com a gente fala assim: Deus está vendo, né? Porque lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz assim: Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja ruim, Deus trará julgamento. Então, quando alguém faz uma coisa com a gente tem a graça de dizer assim, o bom ânimo de dizer, vamos ter bom ânimo para dizer assim, Deus está vendo, tá bom? Aí tem um outro julgamento que é a justiça dos homens. Quando a gente está diante de uma situação que a gente está insatisfeita, então a gente tem o direito de levar até a justiça dos homens aquela situação. Eu estou insatisfeita com uma situação que alguém fez contra mim, eu quero exigir uma reparação, eu levo à justiça dos homens. Mas a justiça dos homens, e graças a Deus, Deus deu inteligência ao homem para que codificasse, né? Todas as leis, muitos códigos hoje nós temos com todas as leis bem detalhadas, porque na época de Susana isso não existia, tá? A história de Susana se passa lá na época da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Então nessa época não existiam as leis como hoje, todas codificadas, né? E hoje existe tudo bonitinho. E um dos princípios que, inclusive, a nossa Constituição brasileira de 1988, que é a vigente, ela adota dois princípios muito importantes na hora de um julgamento para que ele tenha validade, que são os princípios de ampla defesa, do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, as partes que se contrapõem, elas têm que ser ouvidas, né? Tem que haver o direito do contraditório e da ampla defesa. Então, elas têm que se Maria está acusando João de alguma coisa, Maria tem que ser ouvida e apresentar suas provas, mas João também vai ser ouvido e apresentar suas provas, suas testemunhas, os dois, ok? É o direito do contraditório e da ampla defesa na justiça dos homens, certo? Para vocês entenderem a história de Susana, ok? Isso é na justiça dos homens. Aí a gente tem outro julgamento que a gente vai ver
que é o da opinião pública. E como é que a opinião pública ela é construída? Como profissional de comunicação, eu vou ter essa opinião que eu vou apresentar bem rápida aqui, bem breve, mas outros profissionais podem ter outra opinião, tá bom? Aqui eu vou estar apresentando, mas outros podem ter outra. A opinião pública, ela é construída a partir das informações que circulam nos espaços públicos de comunicação. E que espaços são esses? Os espaços oficiais, tradicionais, televisão, rádio, jornal impresso, os portais na internet, as revistas, né? Aí a gente vai ter autores na atualidade já consideram as redes sociais também como espaço de construção da opinião pública. Muitas vezes as informações chegam primeiro nas redes sociais e são compartilhadas, né? Compartilhadas, e só depois, no horário do noticiário, é que a gente vai ver a informação completa. No dia seguinte, quando o jornal impresso tá lá, é que a gente vai ler no jornal impresso, certo? Quando o portal apura melhor, ouvindo todas as fontes envolvidas. E é muito importante na comunicação, e é um dos princípios da comunicação também, é que a gente ouça pelo menos as duas partes que se contrapõem na história. É uma história em que um crime que Maria cometeu contra João. Maria está acusando João de ter cometido um crime contra ela. Maria está sendo ouvida. João tem que ser ouvido, certo? Maria tem que ser ouvida na história que está sendo contada nesse veículo de comunicação. João tem que ser ouvido. E também é importante ouvir uma outra fonte da área em que aquela história está sendo contada. É da vara de família, da área de família, é um crime de violência contra a mulher, então tem que ouvir, por exemplo, a delegada da mulher. Você está entendendo? Para que fique uma história completa, ouvindo todas as fontes e que o público receba essa informação de forma em que ele possa, uma informação imparcial, ouvindo todos os lados, assim como é um julgamento imparcial, onde cada um apresenta suas provas, né? Suas provas, suas alegações. Isso é um julgamento imparcial. Então, para que a opinião pública também ela possa fazer o seu juízo de forma imparcial, essas informações elas têm que ser apresentadas de um lado e do outro, certo? Para que a gente possa ter a nossa própria conclusão. E aí a gente vai ter um outro julgamento, que é esse julgamento pessoal mesmo, dessas conversas que a gente tem em grupos de amigos, em grupos menores que nós frequentamos, em que, por exemplo, eu conheço João há muito tempo. Ele é muito meu amigo, certo? Eu considero muito João. Ele é uma pessoa de uma reputação, né? Para mim, ele é uma pessoa de muita credibilidade. Mas eu não conheço Maria, acabei de conhecer Maria. João chega para mim e fala assim: eu conheço Maria há muito tempo e Maria não presta, não é uma boa companhia para você. O que eu faço? Eu tomo isso que João está me dizendo como verdade, por ele ter muita credibilidade, por eu dar muito valor, muito prestígio a João. Eu acredito em tudo que João está me dizendo sobre Maria. E aí eu corto Maria do meu convívio, né? Excluo Maria da minha roda de amigos, me dou um jeitinho ali de excluir Maria, né? Ou eu faço o contrário. Por quê? Porque Deus me deu olhos, ouvidos, boca para conversar. Todos os meus sentidos, eu posso conhecer Maria por mim mesma e não por João. Porque eu não tenho os meus sentidos? Então eu conheço Maria por mim mesma e tiro as minhas próprias conclusões. Inclusive, conhecendo Maria, eu posso também conhecer João, porque João pode ter vindo me dar uma informação errada sobre Maria. E por que será que João me daria uma informação errada sobre Maria? Vendo a história de Susana, a gente vai ter um entendimento. Agora, diante de tudo isso, vamos lá para a história de Susana. Susana era uma mulher belíssima, que reunia todas as virtudes que você possa encontrar numa mulher admirável. Susana era muito admirada por todos. Ela era cobiçada por todos os homens e ela era invejada por todas as mulheres que a cercavam. E Susana, ela era casada com Joaquim.
Joaquim era um dos homens mais ricos daquela região e eles viviam na Babilônia, certo? Na época de Nabucodonosor, não sei há quantos mil anos antes de Cristo, certo? Nessa época, como nós dissemos, não existia uma codificação de leis como hoje, com tantos detalhes e como eram feitos os julgamentos. Eram escolhidos pessoas de reputação ilibada, de muito prestígio, de muita sabedoria e de muita experiência dentre a sociedade. Então, eram escolhidos anciãos e essas questões, os conflitos eram levados até esses anciãos para que eles dessem essa solução diante de toda a sabedoria e a experiência que eles tinham, certo? E aí eles faziam o julgamento e davam a sentença para aqueles conflitos. Naquela região, os julgamentos aconteciam na casa de Joaquim, marido de Susana, e por isso a casa de Joaquim era muito frequentada, era sempre muito frequentada. Inclusive, era muito frequentada pelos dois anciãos que tinham sido escolhidos pelaquela comunidade para dirimir os conflitos, para resolver os conflitos daquela região. Então, esses dois anciãos, eles estavam diuturnamente na casa de Joaquim, certo? E por estarem lá, eles tinham o privilégio de conviver tanto com Joaquim como com a família dele, com Susana. Eles estavam diariamente da beleza de Susana, da gentileza de Susana, de todas as qualidades, da formosura, de todas as qualidades que faziam de Susana uma mulher apaixonante. E na verdade eles se apaixonaram por Susana. Só que um não confessou ao outro que se apaixonou por Susana, certo? Mas eles estavam ardentemente apaixonados por Susana. A casa de Joaquim era como se fosse um palácio e ela tinha um bosque na frente. E esse bosque, ele tinha duas entradas. Uma entrada bem na frente que dava acesso a um portão que dava acesso à comunidade, certo? Então, quando Joaquim queria, ele abria esse portão e a comunidade tinha acesso ao bosque, certo? E tinha um outro portão que era o que dava acesso à casa. Então, quando Joaquim queria, ele abria o portão e dava acesso à comunidade, tinha acesso ao bosque, e ele fechava o portão da casa dele. Assim, a comunidade tinha acesso ao bosque, mas não tinha não tinha acesso à intimidade dele com a família, porque ele fechava o portão que dava acesso à casa, tá bom? Quase que diariamente, Susana tinha um ritual, que era de tomar banho numa fonte que tinha no meio do bosque. Então, quando Susana ia tomar banho no meio nessa fonte, ela mandava as servas, pedia que as servas fechassem tanto o portão que dava acesso à comunidade como o portão que dava acesso à casa. E ali ela ficava com as servas, reservada, né? Tomando seu banho com as suas ervas e tudo mais, para que era um ritual que ela fazia, muito especial que ela fazia. Como os anciãos, eles tinham acesso diariamente à casa de Joaquim, eles sabiam da rotina de Susana. E aí, o que eles fizeram? Um certo dia, eles estavam apaixonados por Susana, mas um não confessou ao outro. Um certo dia, um disse para o outro: eu vou para casa. E o outro disse também: eu também já vou para casa. Porém, nenhum dos dois foi para casa. Eles foram para o bosque, se esconderam atrás de uma árvore, antes que Susana fosse para tomar o seu banho, vespertino, que ela sempre fazia. Então, Susana entrou no jardim, mandou que fechassem as portas e tomou o seu banho. Os anciãos estavam lá. Um se deparou com o outro. O que tu fazes aqui? E aí ficou claro, tanto para um como para o outro, da paixão que um como o outro sentiam por Susana. Naquele dia eles nada fizeram, apenas observaram a intimidade de Susana enquanto ela tomava banho, o que já foi um crime. Invadir a privacidade da casa de Joaquim, da esposa de Joaquim, aquilo foi um crime, na verdade. Mas ninguém estava vendo além deles, né? Então, eles programaram um outro dia para fazer a mesma coisa, para entrar no bosque, e fizeram.
Eles entraram no bosque, os dois se revelaram que eram apaixonados por Susana e prepararam uma armadilha para Susana. Eles entraram no bosque antes de Susana, certo? E se esconderam atrás de uma árvore. E Susana entrou com as suas servas e pediu que fossem fechadas as portas do bosque, a que dava acesso à comunidade e a que dava acesso à casa. Susana começou-se a despir-se quando lembrou que as servas não tinham trazido as ervas, os sabonetes, as toalhas. Então pediu que as servas fossem pegar todo o material para ela tomar o banho. No momento que as servas saíram para pegar o material, os dois anciãos abordaram Susana e disseram: aceita e entrega-te a nós. Se tu Eles disseram que estavam ardentes de amor por Susana e para ela aceitar e entregar-se a eles. Se ela se recusasse, eles iriam denunciá-la de adultério, que eles teriam flagrado Susana com um jovem muito bonito e forte atrás de uma árvore, traindo Joaquim. E que e que por isso Susana teria dispensado suas servas, se ela se recusasse a se deitar com eles. Eles a acusariam disso, de adultério. Susana exclamou, porque ela se viu diante de um ardil, de uma armadilha, e ela não sabia o que fazer. E ela exclamou tristemente: que angústias me envolvem por todos os lados. Se eu consentir, eu serei condenada à morte. Se ela consentir e traísse o marido com aqueles dois anciãos, ela seria condenada à morte, porque ela seria pega, ela seria imunda, ela saberia do próprio pecado. Eles a acusariam depois, poderiam acusá-la de que ela os seduziu. Se ela se recusar, nem assim ela escapará das mãos deles, porque eles disseram que se ela não consentisse se deitar com eles, eles a acusariam de adultério e diriam que Susana estaria traindo o marido com um jovem, que o jovem conseguiu fugir porque era muito forte, certo? Quem acreditaria na palavra de Susana? Seria a palavra de Susana, que, e apesar de ser mulher de Joaquim, mas era uma mulher, inclusive, veja bem, ainda hoje a mulher ainda não tem o seu espaço na sociedade em igualdade com o homem. Imagina naquela época a palavra de uma mulher contra a palavra de dois anciãos que eram os juízes daquela região, que tinham reputação ilibada, notório saber, muita sabedoria. Então, o que fez Susana diante dessa situação? Susana disse: não, eu prefiro cair sem pecar contra Deus. Susana preferiu cair, porque Susana preferiu acreditar na fé em Deus. Porque é o que diz a Bíblia. Se nós tivermos fé em Deus, nós vamos cair. Mas se nós cairmos, Deus vai encontrar uma forma de nos levantar. Então, Susana preferiu não atender o que os anciãos estavam pretendendo. Susana começou a gritar, só que os anciãos também começaram a gritar, e um deles correu até a casa grande, né? E aí contou toda a história, que Susana estava traindo, que o jovem tinha fugido, que Susana era adúltera, que eles tinham flagrado tudo. As servas de Susana não estavam com ela para testemunhar nada, porque elas tinham saído para pegar as toalhas. Só que eles disseram que Susana tinha mandado as servas sair, que era para Susana cometer o adultério. Então, o que aconteceu? O julgamento de Susana foi marcado. Susana em nenhum momento foi ouvida. Tudo até o momento foi parcial, ouvindo apenas um lado da história. Os acusadores, que também eram os julgadores, né? Eram eles que iam julgar a Susana. Eles estavam acusando, eles eram as testemunhas e eles eram quem iam ser os julgadores, os juízes de Susana no julgamento. Susana não foi ouvida no julgamento. Eles contaram a história deles, a versão deles, acusaram, eles testemunharam e eles julgaram e eles deram a sentença de morte de Susana. E Susana não pôde falar.
Mas quando Susana recebeu a sentença de morte, então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim, disse ela. Olha, Deus ouviu a prece de Susana. Mais do que isso, Deus ouviu o coração de Susana antes daquele julgamento. Deus enviou Daniel para ir até aquele julgamento. Eu disse a vocês quem era Daniel? É Daniel. O livro, a história de Susana, você vai encontrar no livro de Daniel. E Daniel, ele tem uma história muito parecida com a história de José do Egito. Daniel, ele foi cativo, né? Ele era de Israel e foi levado para a Babilônia como escravo. Aos 15 anos de idade, mais ou menos, mesma idade de José do Egito. E Daniel, ele tinha o dom de receber a revelação do Senhor através de sonhos e de visões. Então ele recebia as revelações do Senhor. E por conta disso, ele ficou famoso por isso e levaram ele até os reis. E ele foi promovido e passou a ser conselheiro dos reis da Babilônia. Por conta das revelações, ele se tornou profeta. Por quê? Porque ele tinha o dom de conversar com Deus. Deus revelava para ele e ele profetizava e aquilo acontecia. O que Daniel dizia, certo? Então ele ficou muito famoso. E Deus enviou Daniel naquele dia à casa de Joaquim. E Daniel, no momento da condenação de Susana, que Susana estava sendo levada para a morte, o Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor. Daniel disse, bem alto, sou inocente da morte desta mulher. E todo mundo virou-se para ele, né? E Daniel disse, o que significa isso? Então, no meio de um círculo que formava, disse, israelitas estão loucos? Eis que condenais uma mulher sem interrogatório, sem conhecer a verdade? Ou seja, quem é que está acusando essa mulher? Quem está acusando essa mulher são as testemunhas, que também são os mesmos julgadores, e só eles falaram, em nenhum momento essa mulher foi ouvida. Todos olharam para Daniel e para a sabedoria dele. Então disseram assim a Daniel, se tu estás te apresentando com tanto conhecimento, então nós vamos te dar a oportunidade de interrogar as testemunhas, que eram os juízes, né, e os acusadores. Interrogas então as duas testemunhas para que esse julgamento, ao ver de todos, tenha validade? E aí Daniel deu um papel para cada um dos anciãos e disse, escreva aqui então o nome da árvore em que o Senhor viu Susana traindo o marido com o jovem. E os anciãos não esperavam por isso. Por quê? Porque eles imaginavam que a palavra deles ia ser uma verdade absoluta. Era isso sempre que acontecia, né? Eles tinham uma reputação ilibada, quem era que ia contra a palavra deles, né? Então, um escreveu o nome de uma árvore e o outro escreveu o nome de outra. Um escreveu o nome de uma árvore pequena, o outro escreveu o nome de um arbusto enorme. Quando Daniel mostrou o nome das árvores, todo mundo, né? Porque eles entraram em contradição. E Daniel começou a questionar mais, a perguntar mais. E aí as contradições eram maiores. Por quê? Porque aquela história era uma mentira, era um ardil, era uma armadilha que eles tinham preparado para ter Susana, para deitar-se com Susana. Aquela história não tinha acontecido. Então eles nem sequer combinaram nada para provar nada, porque eles não imaginaram que eles iriam ser testados, né? Que haveria uma acariação. Então, Daniel conseguiu uma confissão de que eles eram apaixonados por Susana, porque não era difícil um homem que convivesse com Susana não se apaixonar por ela, diante de tanta beleza e formosura, de tantos valores que Susana tinha.
Então eles confessaram naquele dia, na casa de Joaquim, publicamente, que eram apaixonados por Susana e que tinham cometido aquela armadilha para ter Susana. Susana foi livrada da punição de morte, né, da sentença de morte, graças a Daniel e graças à fé que ela teve lá naquele momento em que ela foi interpelada por esses dois anciãos, abordada por eles, e que eles disseram: te deita conosco ou então nós vamos te acusar de adultério. Susana poderia ter se sentido muito oprimida naquele momento, ameaçada e encurralada. Ela poderia ter dito: eu não tenho saída, então eu vou ceder a essa pressão. Susana, ela não temeu. Ela temeu, mas ela teve fé. Ela preferiu confiar na fé em Deus. Então, mesmo no momento de aflição, ela preferiu confiar na fé em Deus, certo? Ela preferiu confiar na fé em Deus, na verdade, no que a gente tem que fazer, no caminho certo. E aí, ou seja, ela disse: se eu cair, Senhor, que o Senhor mande, que o Senhor seja o meu socorro. Que é isso que nós vamos encontrar em várias passagens bíblicas em Salmos, né? Em Salmos, que é quando Davi é muito perseguido, nós vamos encontrar. Em momentos de perseguição, em momentos de aflição, nós vamos encontrar várias vezes que nós vamos cair, mas que Deus é nosso socorro. Então, Susana é esse exemplo de mulher, de virtudes e de uma fé, né, que se mostrou. E é também esse exemplo para que a gente, essa história de Daniel, contada no livro de Daniel, essa história de Susana, é também para que a gente tome cuidado com os nossos julgamentos precipitados, que a gente não tome como verdade absoluta aquilo que chega aos nossos ouvidos, tá? Porque, inclusive, nós que temos todos os sentidos perfeitos, então, quando chegar alguma coisa aos nossos ouvidos, vamos dar oportunidade às pessoas de explicar melhor o que houve, para que a gente não faça um julgamento precipitado, não crucifique uma pessoa sem tê-la ouvido, porque às vezes até é uma boa pessoa, é uma excelente pessoa, mas a gente já a condenou antes mesmo de conhecê-la. Nós não demos oportunidade a essa pessoa de se mostrar para nós, de nós convivermos com ela, de nós vermos o que ela tem a nos dar, a oferecer. Nós já a condenamos, nós já a excluímos, ela não serve, né? E se não fosse Daniel, isso teria acontecido com Susana e teria prevalecido a versão, uma única versão de pessoas de uma reputação, né, em comparação com Susana, né? Então vamos tomar muito cuidado com os nossos julgamentos precipitados. Eu espero que você tenha gostado da história de Susana, é uma história linda. O livro de Daniel é um livro todo muito bonito, tá? Se você quiser, eu dou uma sugestão para você do livro de Daniel. Ó, se você me deixar, eu te dar mais uma sugestão. Eu quero dar a sugestão desse livro, tá? Eu não tô ganhando nada para dar a sugestão desse livro. Mas ele é um livro muito interessante, que ele fala também sobre esses valores. O livro dos valores, os valores da vida e a vida dos valores. Um guia das escolhas de valor. E esse livro, ele é de Francisco Meton. E eu tava vendo aqui, essa edição é de 2014 e aqui diz que ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, tá? Eu comecei a ler esse livro e eu gostei, tô gostando muito, é um livro excelente, eu indico para você, tá? Beijo, fica com Deus, que Deus te abençoe hoje, sempre, todos os dias da nossa vida.